Olá, está no ar mais uma edição do programa Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4 e também em cadeia com a Rádio Legislativa FM 96.7. Hoje a gente vai falar sobre o bem-estar animal, esse serviço que a Prefeitura de Pouso Alegre oferece para toda a população. A Roberta Carvalho, ela é diretora do Canil, que também faz parte do grupo do bem-estar animal, e está aqui conosco para falar um pouco dos trabalhos desenvolvidos lá no Centro de Bem-Estar Animal. Roberta, é um prazer receber aqui no programa Câmara Entrevista. Muito obrigada. Roberta, fala pra gente, você como responsável do Centro de Bem-Estar Animal, como que funciona esse centro? Então, o Centro de Bem-Estar Animal é um centro de tratamento, para animais que precisam de ajuda. Animais de rua que são recolhidos quando tem algum tipo de problema, doente, atropelado, envenenado. E nós fazemos o tratamento desses animais. Se eles sobrevivem, nós castramos e depois, se não conseguimos a doação que nós tentamos durante um tempo, nós temos que retorná-los para o local de origem deles, voltar eles para o bairro de onde eles foram retirados. Porque, infelizmente, nós temos capacidade para 60 animais e hoje nós possuímos o dobro, em torno de 120 animais. Então, todos os dias nós temos muito abandono, então isso dificulta um pouco esse trabalho de conseguir amenizar essa situação de animais de rua. Agora, é muito comum as pessoas comprarem um animal ou adotarem um animal, de repente elas não fazem a estrutura em casa, às vezes acham que vai ter condições e não tem, e acaba depois soltando na rua e é pior, né? Infelizmente tem mesmo esse problema de abandono, por qualquer motivo que seja, a pessoa ficou desempregada, nessa crise a gente sabe que está um pouco difícil, Mas a pessoa, quando ela vai adotar o animal, ela tem que ter em mente de que o animal é uma vida, em primeiro lugar, ele merece respeito, Tem que ter cuidados e tem gastos, precisa de veterinário, ração, medicação, e o animal ela tem que ter em mente que o animal ele vive entre 10 a 15 anos no mínimo hoje em dia. Então, ela tem que ter essa consciência de que o animal precisa dele e ela é responsável por ele. Então, vai adotar? Pensa direitinho, Porque, assim, o animal, muitas vezes, animal de rua, não tem como a gente ter uma noção exata do tamanho que o animal vai ficar, porque nós, pelas características, imaginamos que ele pode ficar de um tamanho. Mas, muitas vezes, nós não conhecemos os pais, então nós temos que ter essa consciência de que o animal pode crescer, que ele vai ter dar gasto, Mas também, em contrapartida, é muito amor que a gente recebe de um animal. O animal é muito puro. Então, é uma amizade verdadeira que a gente tem durante muito tempo. Então, nós sempre orientamos isso, que a pessoa ela tenha consciência, que faça uma adoção responsável para que depois, mais tarde, não faça o abandono desse animal, porque nenhum animal merece ficar na rua, Ô, Roberto, as pessoas acham às vezes que a prefeitura é responsável por um animal na rua. Eu queria que você explicasse. A responsabilidade, na verdade, é do dono que aceitou ter o bichinho, Sim, na realidade, a responsabilidade do animal que tem tutor, é do tutor do animal. Então, se a pessoa é dona do animal, ela tem que cuidar, tem que zelar por ele. E se por algum motivo não tem condições de continuar com o animal, ela tem que ser responsável em conseguir uma nova adoção para esse animal. Porque o abandono não é a resolução do problema. E aí ocasiona esse problema dos animais na rua. Nós recebemos muitas reclamações de animais na rua, mas nós não conseguimos resolver esse problema por isso. Então, nós fazemos as castrações dos animais de rua. Tudo bem, esses não vão dar cria mais. Mas aí os donos têm animais e não castram as fêmeas. Essas fêmeas, elas vão procriar. Aí os donos não conseguem lar para os filhotes, abandonam os filhotes. Então, isso vai gerando. A cada 6 meses, as fêmeas de cachorro, elas têm cio. E as de gato, a cada 3, 4 meses, já estão entrando no cio também. Então, infelizmente, em cada ninhada que nasce, é no mínimo aí 5 animais. Então, se você colocar isso ao longo da vida do animal, são muitos animais abandonados. Então, as pessoas elas têm que ter essa responsabilidade. A população reclama, mas acaba que a população ocasiona isso mesmo, E você disse que hoje o canil está super lotado, E quando esses animais vão para o canil, o que eles recebem lá? Sim, os animais que nós pegamos, sadios, nós não pegamos, Nós não recolhemos animais sadios. Os sadios são somente para castração e depois nós devolvemos, se não conseguimos a doação deles, devolvemos para o mesmo local. E a prefeitura oferece esse serviço gratuitamente? Sim, a prefeitura ela trabalha com animais de rua, então para os animais de rua a castração sempre é feita e nós temos
temos um programa de castração para a população de baixa renda. Porém, o programa está parado desde o fim do ano passado, né? E nós temos o castramóvel e estamos tentando colocar agora ele em funcionamento. Mas para isso precisa de licitação, mas nós já estamos dando andamento nisso. Não temos uma data ainda certa, prevista para dar, mas em breve ele vai estar funcionando para fazer a castração da população, dos animais da população de baixa renda. Mas para os animais de rua, o Centro de Bem-Estar Animal, eles continuam sendo feitos, né? Nós já fizemos até agora em torno de 185 castrações só de animais de rua. Então, é muito animal castrado para não procriar. Mas aí, com esse problema do abandono, né? Nós não temos como saber o animal que está na rua que, de repente, não está castrado e aí só fica sabendo quando a fêmea está no cio ou quando ela já está com cria. E aí, infelizmente, é uma judiação. Mas quando a gente sabe, a gente pega e faz a castração e o mesmo processo. Tenta a doação, né, durante um tempo, se não consegue, tem que devolver um animal à rua. E o canil agora, eu até cortei, você fez outra pergunta, e do canil, como que é o trabalho lá dentro do canil de vocês? Então, nós temos esse trabalho de castração dos animais de rua, o cuidado dos animais de rua quando eles precisam de tratamento ou alguma coisa, e também nós temos toda terça-feira o atendimento para os animais da população. É só chegar lá que a gente faz o atendimento veterinário quando a pessoa precisa. Então, funciona a partir de 8h30, toda terça-feira, até as 2h da tarde. Então, é só a pessoa chegar com o animalzinho, a gente faz o atendimento, a orientação veterinária, né? Nós só não temos exames, mas se preciso for, nós encaminhamos também para fazer os exames. Então, a gente tem esse trabalho para ajudar a população, né? Urgências e emergências nós atendemos de segunda a quinta, só às sextas-feiras que nós não temos veterinário lá. E fim de semana não funciona, somente de segunda a sexta. A gente vai continuar a conversa com a Roberta, a gente só vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o programa Câmara Entrevista continua. Conheça quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora. Presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Arlindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Amoláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando.
Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. De volta com o segundo bloco do programa Câmara Entrevista, hoje falando sobre o bem-estar, o Centro de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Pouso Alegre. A Roberta Carvalho, ela é diretora do Centro de Bem-Estar e hoje está aqui trazendo algumas orientações, algumas dicas para vocês, telespectadores, sobre a importância do cuidado com o seu animal. Roberto, vamos falar agora um pouco de cuidado do animal. Que dicas, por exemplo, você dá para uma família que acompanha o programa agora, que ela tem vontade de ter um animal de estimação, um gato ou um cachorro, mas mora num apartamento, por exemplo? Quais são os animais recomendáveis para quem mora em um apartamento? Então, na realidade, a pessoa tem que ver qual tipo de animal que ela tem interesse, né? O gato ou o cachorro. E lógico que dentro de um apartamento existe sim pessoas que têm animais de grande porte, mas não é o ideal e o adequado. Porque o animal ele precisa de espaço, ele precisa se movimentar, ele gosta de brincar. Mas também vai muito da pessoa que cuida, se ela vai passear com o animal, se ela vai ter esse tempo. Então, assim, o que nós sempre brincamos e falamos é que o animal, o que ele precisa mesmo para viver é amor, carinho e respeito, né? Então, assim, os cuidados mesmo básicos que nós informamos para as pessoas, que nós orientamos, é sempre levar ao veterinário, né? Ter sempre a vacinação em dia do animal, que é muito importante, porque o maior problema que nós temos, que nós recebemos no Centro de Bem-Estar Animal, são as pessoas que não fazem a vacinação dos seus animais e, infelizmente, eles adoecem. E essas doenças, elas são altamente contagiosas, sinomose, parvovirose, e, assim, existe a vacina, os filhotes, eles são vacinados com 3 doses, quando, filhotinhos, 1 dose ao mês, e depois anualmente, uma vacina por ano. Então, nós falamos que o valor, ele é muito pequeno para depois você ter o sofrimento do animal quando fica doente e também o gasto, porque quando adoece é muito pior, né? O gasto é muito maior. Então, assim, a pessoa tem que levar ao veterinário, tem que manter a vacina em dia, principalmente por causa dessas doenças. São doenças que os vírus são no ar. Então, é muito fácil se o animal não tiver a vacina em dia e tiver um outro animal, né, doente, mais próximo, o animal pode adoecer. E realmente assim, a situação fica muito triste. Os animais, eles sofrem muito com essas doenças. E, normalmente, é difícil de curar. Então, quer dizer, a pessoa, quando vai ter um animal, já tem que ficar atenta também a esse tipo de vacinações. Sim, o animal, ele merece os cuidados, né? Tem que ter esses cuidados. Então, a pessoa, ela tem que ter em mente, como a gente já havia falado antes, que o animal, ele vive muitos anos, ele precisa dos cuidados, né? Depende também do animal. Por exemplo, a gente fala em compra de animais, esses animais que as pessoas acham bonitinhos, são peludos e tudo, mas eles precisam de cuidado, precisam de tosa, banho frequente. Então, a pessoa tem que ter noção de que ela vai ter gasto com esse animal também. Bom, a gente vê muitos locais que vendem animais, mas hoje o correto seria as pessoas adotarem, né? Vocês têm muitos animais ali que precisam de adoção, né? Sim, infelizmente muitos animais abandonados nas ruas e nós fazemos, inclusive as ONGs, né? A ONG Francisco de Assis, ela faz feirinha mensalmente, ela faz 2 feiras por mês, uma no Serra Sul Shopping e uma no Baronesa. Então, assim, são sempre animais de rua, né, resgatados, e nós tentamos um lar para esses animais, sempre também com a responsabilidade do termo de adoção assinado, informando para as pessoas, né, e
principalmente as fêmeas que são obrigatório a castração delas, né? Na época correta para não ter esse problema de procriar. Então, a pessoa ela já vai orientada. É lógico que tem pessoas que elas gostam de um tipo de raça de animal e tudo. Então, assim, se é para comprar, que compre de locais que fazem a venda, mas que são responsáveis, não de criadores de fundo de quintal, porque quando você vai ver os filhotinhos, eles são bonitinhos, mas quando você vai ver as matrizes, né, que é o pai e a mãe, eles são completamente judiados, não tem vacina, não são cuidados. Então, assim, muitas vezes os filhotinhos são bonitinhos, depois vão apresentar doenças e quando você vai ver, é por isso. É lá de trás, às vezes são filhotes que... Tem muito caso desse jeito, as pessoas que criam o animal mesmo assim só para procriação e para venda, comercialização? Tem inúmeros locais. Infelizmente, são os criadores de fundo de quintal, que a gente chama. E é triste, é muito triste a vida desses animais, sabe? Então, assim, nós sempre orientamos que adotar é o melhor, porque tem muitos animais na rua, né? Mas se a pessoa não quer adotar um vira-latinha, que é a mesma coisa, dá o mesmo amor, né? Se ela quer adotar talvez até mais, um vira-lata é mais companheiro, não tem o pessoal que na realidade, todo animal é muito companheiro, né? O animal vai muito da criação do dono, né? Como que o dono trata o animal. É lógico que se você der amor, você vai receber amor. Mas, assim, o que eles falam é que os vira-latas são mais resistentes, né? E realmente é por ser vira-lata, ser uma mistura de raças mesmo. Mas, assim, o animal, tanto um comprado quanto um adotado, merece, né? Todo cuidado, respeito e amor. Então, se a pessoa vai comprar, se ela quer realmente comprar, que ela procure saber se não é de criador de fundo de quintal, como são os pais, né? Se são responsáveis as pessoas que estão vendendo mesmo, se o animal é de uma boa procedência. Porque muitas vezes chega animal para nós que eles foram comprados, né? Pagaram caro pelo animal e aí, de repente, o animal fica doente. Aí leva lá para nós porque o animal tá doente, eles não sabem o que é. Quando a gente vai ver, falaram que o animal foi vacinado e o animal não foi vacinado. Ou falaram que foi vacina importada, que é a mais... Nós costumamos falar que é a mais eficaz. Mas quando vai ver, não foi. Então, o animal fica doente e a pessoa achou que era uma coisa que não era. Entendeu? Agora, Roberta, quem quiser conhecer o trabalho de vocês do Centro de Bem-Estar Animal, qual que é o procedimento, o que deve fazer? Então, nós temos muitos animais lá esperando por adoção, né? Alguns em tratamento, mas assim que termina o tratamento também eles estão disponíveis para adoção. E são em torno de 120 animais, lógico que são mais cachorros do que gatos, né? Porque nós não temos gatil. Mas tem alguns que normalmente também precisam de atendimento, nós levamos e temos um localzinho separado para eles e eles ficam lá esperando a adoção. Então, é só chegar lá, né, que se tiver o interesse em adotar, levar o comprovante de endereço, tem que ser maior de 18 anos, levar o documento, né, CPF, identidade. Nós fazemos um termo de adoção, eu faço uma entrevista para saber se a pessoa realmente está apta a essa adoção. E aí a pessoa conhece, nós temos de vários tipos, pequenos, grandes, médios, né, macho, fêmea, e todos os animais de lá saem castrados. Todos são castrados para adoção. Menos os filhotinhos, né? Mas os filhotes têm a adoção, a castração obrigatória na época correta. Então, é só a pessoa ir lá de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, porque aí já está tudo limpinho, né? De 10 até as 14 horas nós estamos lá. Se a pessoa tiver interesse em adotar, é só procurar a gente. E adotar é um ato de amor, realmente, né? Agora, só para a gente concluir, recentemente teve uma audiência pública aqui para debater esse assunto, né? E o que você tirou de avaliação dessa audiência pública? Então, a audiência pública, no meu ponto de vista, foi muito proveitosa, né? Nós tivemos os vereadores também que entenderam a situação das ONGs e também dos animais, do Centro de Bem-Estar Animal, a importância, né, de se promover as leis para os maus tratos dos animais, porque infelizmente existe isso. Todo dia nós recebemos inúmeras denúncias. Quem verifica as denúncias de maus tratos é a Polícia Ambiental, mas nós recebemos inúmeras ligações pedindo para verificar denúncias. Então, as pessoas elas têm que ter em mente que o animal ele merece o respeito, né? É uma vida e hoje tem lei para maus tratos. Então, se a pessoa realmente não cuidar ou maltratar, ela tem que saber que ela pode ser punida. Então, nós entramos em contato com os vereadores, né, para verificar uma lei também municipal que a gente possa colocar em prática para ter esse respaldo quanto ao abandono, quanto aos maus tratos que, infelizmente, os animais sofrem mesmo.
Roberto, eu quero agradecer a sua presença, sua participação aqui no programa. E está de portas abertas esse programa para poder vir falar do Centro de Bem-Estar Animal. Muito obrigada. É muito importante que a população saiba, né, que tem esse serviço, que o Centro de Bem-Estar Animal é um centro de tratamento para os animais de rua, mas que também tem, como eu disse, o atendimento para a população às terças-feiras. Então, se a pessoa não tem condições de levar no veterinário particular, né, é só nos procurar que nós ajudamos. As adoções, que são muito importantes também. Então, a pessoa tendo interesse em adotar um animalzinho, é só procurar a gente ou as ONGs, né, que são várias na cidade, para poder fazer uma adoção responsável, que tem muitos animais precisando de um lar. Qual que é o telefone de contato? 3449-4020. Tá aí, obrigado, Roberto, pela entrevista. Obrigada. Agradeço você também que nos acompanhou, o seu carinho, a sua audiência e até o nosso próximo programa Câmara Entrevista.